Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos estudar Provérbios 25. Lembrando você que essa semana já foi uma semana muito decisiva e que agora nós temos que governar a nossa própria vida estudando Provérbios com Célia e Paulo Ramos. E olha só, o livro de Provérbios, ele tem 3 grupos de pessoas: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Em qual grupo você está? Lembrando que os preguiçosos são os procrastinadores, hein? Deixando tudo para depois. Então vamos lá, Provérbios 25. Não te exaltes diante do rei, nem estejas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para cá, do que te façam descer de diante do príncipe, a quem os teus olhos já viram. Não force a entrada em determinados lugares, que a entrada seja natural. Não devemos promover a nós mesmos. Se o fizermos, cedo ou tarde irá se destruir. Quando você for sentar à mesa ou chegar num lugar, principalmente com autoridades, procure sentar um pouquinho mais afastado. Caso alguém chame você para sentar à mesa, próximo de alguém importante, será uma honra. Porque se você sentar num lugar à mesa, do lado de uma pessoa de honra, e chegar uma pessoa mais importante que você, vão pedir para você se retirar. E aí é muito chato. Então, se atente aonde você senta. Trata a tua causa com o teu companheiro e não reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que ouvir e a tua infância não possa ser reparada. Seja confiável, seja uma pessoa em que alguém possa compartilhar um segredo com você. Lembre-se de sempre ter o caráter e a honestidade ao seu lado. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não tenha pressas para responder, falar e discutir. Dita a seu tempo, o tempo oportuno ou apropriado. Como nuvens e ventos sem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Repreensão à língua e à palavra mentirosa, a testemunhos falsos. Não se gaba do que não fez. Lembre-se, fale simplesmente daquilo que você faz. Não queira promover algo que você não faz à custa dos outros. Achaste mel? Come o que te basta, somente, para que se dele não te fartes e o vomites. Mel é doce e desejável. Se controle com os desejos carnais, isso vai edificar a sua vida. Cuidado, nunca vá com muita sede ao pote. As coisas doces e desejáveis dessa vida, isso pode ser simplesmente dos seus olhos. A confiança em um homem infiel, em tempo de angústia, é como um dente quebrado e um pé deslocado. A dificuldade revela em quem podemos confiar. Como cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não sabe refrear o seu próprio espírito. Controle-se, passe confiança, se necessário, mude a você mesmo.
Nossa, gente, essa semana já foi uma semana muito decisiva, conforme nós falamos já no nosso outro estudo. E é muito interessante que, assim, Provérbios, ele vem sempre se complementando. E essa semana, por ser uma semana muito decisiva, a gente precisa, assim, refletir um pouquinho sobre nós, sobre o nosso autocontrole, sobre a nossa paciência, sobre a nossa fé. Quantas vezes a verdade está debaixo do nosso nariz e às vezes a gente não enxerga e ficamos ali patinando, tentando mudar o próximo e as pessoas que convivem ao lado de nós tentando mudar quando não prestamos atenção em nós mesmos. O que me marcou bastante no dia de hoje foi o versículo 2. Isso, Paulo, né? A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Gente, olha só, como que a gente se torna rei, né? O rei, ele tem que saber assumir o seu reinado, exercer o seu papel de rei, né? Governar o seu reinado. E nós somos aqui os reis, né? O rei, eu sou uma rainha, o Paulo é um rei, e nós temos que governar e assumir o nosso reinado, porque Deus nos colocou aqui. E essas palavras, para mim, ela traz o sentido da seguinte forma, né? Que é uma chave muito poderosa se nós compreendermos bem. A glória de Deus é encobrir as coisas, né? Se é a glória de Deus é encobrir as coisas, imagine quanta verdade está debaixo do nosso nariz e nós não conseguimos enxergar, porque Deus encobre muitas coisas maravilhosas, né, que existem. E o que a gente pode observar aqui? Existe a riqueza, né, para nós na nossa vida, mas muitas vezes essa riqueza ela está encoberta, porque a glória do homem é descobrir o que está encoberto. E nós temos que começar a pensar que para nós termos o nosso autocontrole, a nossa paciência, temos que ter muita fé. Por quê? Temos que descobrir a nossa identidade e o nosso propósito. Como que nós vamos assumir o nosso reinado se nós não conhecemos a nossa própria identidade e o nosso propósito? A primeira coisa, a primeira chave que deve ser mudada e que a sua fé tem que ser a certeza naquilo que você realmente acredita, porque a fé é algo que nós não conseguimos ver, mas nós temos que acreditar que é possível. Vamos descobrir a nossa identidade, o nosso propósito, para que nós possamos ser governantes do nosso eu, governar com controle e assumir o nosso reinado na nossa casa. Olha que maravilha, gente, olha que descoberta maravilhosa, olha que chave poderosa que nós temos que ter aqui, porque Deus não pediu para abrirmos mão da riqueza. Então, todos nós temos isso como nosso princípio, temos que ter a riqueza, porque o que isso nos impede é a improdutividade, como Paulo falou aqui, né, que nós temos 3 tipos de pessoas, né, e o que nos impede de ser ricos? Às vezes a procrastinação. Então, olha que tudo vai se voltando essa chave poderosa e nós descobrirmos quem sou eu de verdade. Né? Então, não vamos ficar aqui patinando, tentando mudar o nosso próximo. E uma coisa que eu marquei aqui, que é muito importante, é que nós temos que ter o nosso autocontrole nos exageros. Por que nos exageros? Porque esse autocontrole
nós temos que assumir o comando, assumir o reinado e pensar que esses exageros, muitas vezes, eles levam com que a gente tenha impulsos e reações que transformam os nossos comportamentos em algum tipo de sentimentos, né? Porque são gerados emoções. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nos falta a paciência, nos falta a fé, nos falta a tolerância de suportar uma dor da convivência, da dificuldade financeira que nós encontramos, mas nós temos que governar, assumir o reinado sempre. Então, nós temos que ter controle com os exageros. Então, cuidado com a rigidez, pois o sistema de exagero na religiosidade faz você se desconectar do mundo espiritual, se tornando refém de regras de condenação e de culpa, e não agindo por princípios. Então, temos que compreender que a riqueza, ela existe, que nós temos que ser leves, livres e soltos, para que nós possamos agir dentro dos princípios cristãos, tomar o nosso comando de falar com brandura, de falar com amor, sem crítica, sem julgamento, para que nós possamos acolher o coração do nosso esposo, do nosso filho, sem imposição de regras, porque nós temos que viver sobre princípios. O problema dentro do seu lar existe. Vamos ter que resolver o problema, não ter que resolver a forma que o nosso companheiro, o nosso filho é, porque essa maneira ele vai ter que descobrir. Aqui está falando, né? Olha só, a glória de Deus é encobrir as coisas. Se o seu filho, se o seu esposo, se as pessoas que convivem ao seu lado não estão enxergando as coisas claras, é porque eles estão simplesmente no momento deles. E não podemos criticá-los e julgá-los. O que temos que ter é a fé. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, quando nós acreditamos nisso, é uma palavra de amor, de brandura, que todos os dias nós temos que fazer reinar em nossa vida, porque nós tentamos mudar o outro e tentar colocar convicções de regras e imposições de paradigmas que foi criado lá atrás pelos nossos pais, pelos palestrantes, por todo tipo de sistema que nos fazem acreditar em regras e não em princípios. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai quebrar o nosso crescimento espiritual, né? Esse processo de aprendizado, né, que faz com que a gente cresça dia após dia. Então, gente, essa semana foi uma semana libertadora de muita decisão, mas que daqui para frente, que nós possamos não nos tornarmos refém de regras, né, de condenação e de culpa por paradigmas que foi colocado em nossas vidas e que muitas vezes nós estamos bloqueados no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, por viver por regras e não por princípios. Vamos agir com amor, com respeito. Nós temos uma diversidade de pessoas aqui que nós temos que conviver com todos para que o nosso crescimento aumente, para que nós possamos ter luz na nossa comunicação para poder contribuir com orientação, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós estamos agindo no nosso momento, às vezes é necessário errar para que realmente a gente possa descobrir a glória de Deus. Então não vamos condenar e julgar o nosso próximo, porque cada pessoa está no seu momento. Vamos ter brandura em nossa palavra, brandura no amor da forma que nós vamos nos comunicar, para que nós possamos segurar o coração do nosso amado, do nosso filho, das pessoas que nos cercam,
com amor. E é isso que eu desejo para vocês, que a sua vida se torne equilibrada e que realmente a decisão que você encontrou essa semana, que nós possamos levar para vocês essa orientação e que traga luz para que você prospere com plenitude e abundância na sua vida. E olha só, se aceitar as palavras e guardar os meus mandamentos e procurar como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que bênção, hein? E olha só, Provérbios não é simplesmente um livro da Bíblia. Provérbios tem muitas pessoas, empresários, ricos, que estudam o livro de Provérbios por questão de sabedoria. Então leia Provérbios, são 31 capítulos. Leia um capítulo por dia e você vai ver a diferença em sua vida. Lembre-se, curta, comente e compartilhe. Ajude a divulgar o nosso canal para que possamos alcançar outras pessoas, pessoas que precisam de uma palavra amiga, que precisam, muitas vezes, do tocar de Deus em suas vidas. Então, curta, comente e compartilhe. E lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus te abençoe.